Olá pessoal, eu sou o professor Jadielson Oliveira, estarei gravando mais uma videoaula de matemática sobre expressões algébricas, ok? Então vamos lá. Expressões algébricas. A gente irá iniciar resolvendo um pequeno problema, ok? Observe o outdoor de uma locadora de automóveis. Nesta locadora, ele diz que o aluguel de um carro por um dia é R$ 130 reais mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Ok? Então, veja como podemos calcular a quantia em reais que uma pessoa deve pagar pelo aluguel de um carro durante um dia, se percorrer 110 quilômetros. Então, eu tenho essa seguinte expressão. 130 ele vai pagar pelo dia, independente de tudo. Mais R$ 1,50 por cada quilômetro rodado. E eu disse que ele percorreu 110 quilômetros. Então, vai ficar 1,50 vezes 110. Primeiro a gente resolve a multiplicação, não é isso? Então eu vou repetir o 130 mais 1,50 vezes 110, 165. Agora, 130 mais 165, 295. Então, se ele alugou o carro, uma pessoa alugou o carro e rodou 110 quilômetros durante um dia, ele vai pagar R$ 295, ok? Outra pergunta, e se fosse 200 quilômetros? Como é que eu iria fazer? Do mesmo jeito, né? Eu pegaria os 130 por um dia, mais 1,50 vezes 200, que foi a quantidade de quilômetros que ele rodou. Eu vou repetir o 130, porque primeiro eu faço a multiplicação, e 1,50 vezes 200 dá 300. Agora, 130 mais 300, 430. Então, se ele rodar em um dia 200 quilômetros, ele vai pagar R$ 430 reais. Veja só, se a gente indicarmos com x a quantidade de quilômetros rodados, podemos escrever a seguinte expressão algébrica para encontrar o valor a ser pago. Então, todo problema eu posso resolver da seguinte maneira. 130 reais, que esse valor é fixo, que eu tenho que pagar pela diária, mais 1,50 vezes x, onde x será a quantidade de quilômetro rodado, ok? Observe que 1,50 multiplica x, só que eu não preciso colocar o pontozinho de multiplicação, eu posso colocar o x junto ao número. Só dele estar junto ao número quer dizer que ele está sendo multiplicado, ok? Isso aqui eu escrevi uma expressão em função de x, ou seja, esse x é minha variável. Ele vai variar, por quê? Ele vai variar de acordo com a quantidade de quilômetros que eu der. Se ele der 110 quilômetros, eu tiro o x e boto 110. Mas ele pode variar, ele pode ser 101, ele pode ser 50, ele pode ser 40. Então eu chamo x de variável, porque ele pode variar. 130 pode variar? Não, 130 é fixo. Só de alugar um carro por um dia já vale 130, já tem que pagar 130. O que vai variar é o quê? A quantidade de quilômetros que vai ser multiplicado por 1,50. Então meu x é denominado variável, ok? Continuando, outros exemplos de expressões algébricas. Aqui eu tenho 7x. Você percebe que meu x é uma variável. Eu posso variar, botar x valendo 1, x valendo 2, x valendo 3. Eu tenho a mais 1. No meu caso aqui o a é variável. Eu posso botar o a menos 2, 0, 1000, 1 milhão. Eu tenho 9 menos 3, 3 sobre 4y. O meu y é a variável. Eu posso trocar esse valor de y por quem eu quiser. Eu tenho a ao quadrado mais b menos 6. Você percebe que essa expressão eu tenho duas variáveis. Tanto o meu a quanto o meu b são variáveis, ok? Veja só, quando a gente substituímos a variável de uma expressão algébrica por um número e efetuamos os cálculos, obtemos o valor numérico da expressão. Como assim? Veja só, o valor numérico da expressão a mais 2b. Você percebe que eu tenho duas variáveis, eu tenho um a e tenho um b. Mas ele diz que meu A vale 1 e meu B vale menos 3. Então eu posso fazer essa conta da seguinte maneira. Olha, A mais 2B. Só que meu A é 1. Então no lugar de A eu coloco 1. No lugar de B, olha, perceba que o 2 está multiplicando o B. Então o 2 vai ficar multiplicando menos 3. Então o 1 eu vou repetir. 2 vezes menos 3 é menos 6. Então se eu tenho 1 e eu devo menos 6, eu devo 5. Então, menos 5 é o valor numérico da expressão a mais 2b, quando meu a vale 1 e meu b vale menos 3. Exemplos. Calcule o valor numérico das expressões abaixo quando x é igual a 2. Então, veja só, ele quer o valor numérico e ele já diz que meu x vale 2. Então, na primeira eu tenho o quê? 7x menos 3. Só que esse x é variável e ele pede que meu x seja igual a 2. Então, eu vou fazer o quê? Olha,
7 vezes 2, no lugar de x eu coloquei 2, 7 vezes 2, 14. 14 menos 3, 11. Então, o valor numérico de 7x menos 3, quando x vale 2, é 11. B, x sobre 2 mais 12. Só que meu x vale quanto? Ele pediu 2. Então, vai ficar o quê? 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 12, 13. Então, x sobre 2 mais 12, quando x vale 2, o seu valor numérico é 13. X à terceira. X está elevado à terceira. Então, no lugar de x, eu vou colocar 2. 2 à terceira. 2 à terceira é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, o valor numérico de x à terceira, quando x vale 2, é 8. Menos 3x menos 5. Então, a gente colocar no lugar da variável x, 2, né? Então, olha, menos 3 vezes 2, menos 5. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Aí vai ficar menos 6 e menos 5. Se eu devo 6 e eu devo 5, eu devo 11. Ok? Então, o valor numérico de menos 3x menos 2, quando meu x vale 2, é menos 11. Ok? Eu quero deixar salientado aqui que eu coloquei o x igual a 2, mas o x poderia ser qualquer número. Eu apenas pedi para você colocar x igual a 2. Ok? Outro exemplo. Antônio trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$ 150 mais R$ 20 por hora para animar uma festa. Responda. Letra A. Qual a expressão algébrica representa o valor de um show do DJ com X horas de festa? Então, veja só. Minha gente, olha. Ele cobra uma taxa fixa. Ou seja, se ele vai trabalhar, você vai ter que pagar R$ 150. Mais R$ 20 por hora. Aí, minhas horas, ele disse aqui que o DJ trabalhou X horas de festa. Então, olha, a expressão que vai resolver esse problema é 150 mais 20 vezes X. Os 150, observe o nome, é fixo, você tem que pagar. Mais R$ 20 por hora. Por que eu coloco X? Porque essas horas podem variar, ok? Qual o valor de um show com 3 horas de duração? Eu já tenho a expressão em cima, não tenho? 150 mais 20 vezes x, então eu só preciso pegar ela. Essa é a expressão, né? Só que x é horas, né? E ele diz que ele trabalhou 3 horas, então no lugar de x eu coloco 3. Vou resolver primeiro a multiplicação, 150 mais 20 vezes 3, 60, 150 mais 60, 210. Se ele trabalhar 3 horas, vai receber R$ 210. Qual o valor de um show com 5 horas de duração? Do mesmo jeito do item B, né? Eu vou pegar 150 mais 20x. O meu x é a quantidade de horas, só que agora eu tenho 5. Então, vou resolver primeiro a multiplicação. 150 mais 20 vezes 5 é 100. 150 mais 100, 250. Se ele trabalhar 5 horas, ele vai receber 250. Ok? Simplificação de expressões algébricas. O que é isso? Simplificar expressões é agrupar termos semelhantes e realizar cálculos com o objetivo de reduzir a expressão, ok? Vamos fazer alguns exemplos para poder saber mais ou menos como a gente faz. Eu tenho aí o primeiro exemplo, y mais 12y menos 5 mais 31. Então, veja só que eu tenho termos semelhantes. Você percebe que eu tenho y e tenho 12y. Se eu tenho 1y mais 12y, isso vai dar 13y. E se eu devo 5 menos 5 e eu tenho 31, isso quer dizer que eu tenho 26. Então, olha, 1y mais 12y, 13y. Se eu devo 5 e tenho 31, eu fico com 26. Você percebe que o quê? Eu agrupei termos semelhantes e reduzi minha expressão. Ok? Aí já está simplificado. No exemplo 2, você tem que ter cuidado porque eu tenho uma expressão entre parênteses que está sendo multiplicado por menos 6. Então, eu tenho o quê? Eu tenho primeiro que resolver a multiplicação que está entre os parênteses. Lembre-se, né? Divisão, multiplicação, adição e subtração, né? Então, vamos lá. 5 mais g, eu vou repetir. Agora, menos 6 vezes 2 vai ser menos 12. E menos 6 vezes menos 3, olha, menos com menos, mais. E 6 vezes 3, 18. Então, eu fico com 18g. Então, eu repeti 5 mais g, menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 6 vezes menos 3, mais 18g. Agora, eu só preciso o quê? Agrupar termos semelhantes. Então, eu tenho o quê? Olha,
5 menos 12, se eu tenho 5 e eu devo 12, eu fico devendo 7. Se eu tenho G e tenho mais 18G, eu tenho 19G, ok? E já está resolvido. Exemplo 3. Perceba que eu tenho entre parênteses uma divisão, então eu vou resolver primeiro a divisão. E a gente vai repetindo tudo e resolver primeiro o que está entre parênteses. Olha. Vou repetir o x, vou repetir o 2 que está multiplicando 40 dividido por 5. 40 dividido por 5, 8. Então vai ficar 2 vezes 8, viu? Já resolvi o parênteses. Continuo repetindo, mais 2x menos 7. Agora eu vou resolver a multiplicação, viu? Antes de agrupar termos semelhantes, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, olha, x eu vou repetir. Quanto é 2 vezes 8? 16. Mais 2x menos 7. E agora a gente vai agrupar termos semelhantes. X mais 2x, 3x. Se eu tenho 16 menos 7, dá 9. Então, eu simplifiquei, reduzi minha expressão. Exemplo 4. 5c mais h menos 2 que multiplica c mais h menos 3 mais 8. Então, primeiro eu tenho que multiplicar o que está dentro de parênteses por menos 2. Então, vamos repetir. Olha. 5c eu vou repetir, h eu vou repetir, menos 2 vezes c, menos 2c. Menos 2 vezes h, menos 2h. Agora, menos 2 vezes menos 3, 2 vezes 3 é 6. E menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 6. E vou repetir no final, mais 8. Perceba que eu só multiplico pelo que está dentro do parênteses. Agora eu posso agrupar termos semelhantes, não é isso? Se eu tenho 5c menos 2c, eu fico com 3c. Se eu tenho 1h e devo 2h, eu vou ficar devendo 1 ainda, menos h. E se eu tenho 6 mais 8, eu tenho 14. E aqui eu já simplifiquei, não tem como reduzir mais essa expressão, ok? Exercícios. O motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, valor variável. A expressão que define o valor a ser cobrado por uma corrida de X quilômetros e determina... A expressão que define o valor a ser cobrado por uma corrida de X quilômetros e determina o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Ou seja, ele quer a expressão algébrica do problema e depois quer que você calcule quando a viagem for de 18 quilômetros, ok? Eu peço que vocês parem o vídeo, tentem fazer e depois você retoma para ver a solução. Pararam, tentaram, então vamos à solução. Primeiro, eu quero que você observe o seguinte, R$ 3,50 é o valor fixo, só de você entrar no táxi você vai ter que pagar R$ 3,50. E os 70 centavos, 0,70, depende da quantidade de quilômetros rodados. Perceba que ele já dá o nome, valor variável, ok? E depende da quantidade de quilômetros. E essa quantidade de quilômetros, ele me diz que é X. Então, vai ser qual a minha expressão? 3,50 mais 0,70x, onde X é a quantidade de quilômetros que pode variar. Essa é a primeira parte. Qual é a expressão? 3,50 mais 0,70x. A segunda parte, ele agora quer que você calcule quanto irá pagar por uma viagem de 18 km. Então, olha, eu não tenho a expressão que eu acabei de achar, 3,50 mais 0,70x. O meu x é o quê? A quantidade de quilômetros. E quem é que ele deu como a quantidade de quilômetros? 18. Então, 3,50 mais 0,70 vezes 18. Primeiro eu faço a multiplicação, então vou repetir 3,50 mais 0,70 vezes 18 dá 12,60. E agora eu vou somar 3,50 mais 12,60, que dá 16,10. R$16,10. Então, numa viagem de 18 km, ele irá pagar R$16,10, ok? Simplifica as expressões. Eu tenho duas expressões. Novamente, peço que parem e tentem fazer. E depois retomem para ver a solução, ok? Vamos lá para a solução. Primeiro, no item A, eu tenho que fazer a multiplicação, né? Para depois eu agrupar termos semelhantes. Então, olha, vou repetir o K. Quanto é 5 vezes 3? 15. Mais 5 vezes M, 5M. E no final vou repetir o menos M. Agora eu posso agrupar termos semelhantes. Ok? K mais 15K, 16K. 5M menos M dá 4M. Aqui já está simplificado, mas você ainda poderia simplificar da seguinte maneira. Você poderia tirar um 4 para fora. Como assim? Olha, 16
é 4 vezes 4. Então, eu posso tirar um 4 para fora e eu escrever como 4 vezes 4K mais M. Porque, olha, quando eu fosse multiplicar pelo 4, 4 vezes 4, 16. 4 vezes M, 4M. Então, a expressão da segunda linha é a mesma da terceira. Ok? Então, as duas estariam corretas. Ela estaria simplificada. Ok? Letra B. Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação novamente. Então, eu vou repetir o N, mais 7A, vou repetir. Agora o menos 2 está multiplicando, né? Menos 2 vezes A é menos 2A. E menos 2 vezes menos 2N, menos com menos é mais, vai dar 4N. E no final eu vou somar o 5, que está sozinho, ok? Agora eu já posso agrupar termos semelhantes. Olha, N mais 4N, 5N. 7A menos 2A, 5A. E o 5 eu vou repetir. Já está simplificado? Está. Mas dá ainda para eu fazer o quê? Colocar em evidência. Que nem eu fiz no item A. Eu posso tirar um número para fora. Qual o número que eu vou tirar? Olha, 5. Eu posso escrever como 5 que multiplica N mais A mais 1. Porque, olha, 5 vezes N é 5N. 5 vezes A é 5A. E 5 vezes 1 é 5. Então, as duas formas estaria simplificada, ok? Então eu peço que vocês voltem o vídeo, assista quantas vezes puder, refaçam os exercícios, ok? E até a próxima. Bons estudos!